Olá, estamos ao vivo. Olá, tudo bem? Oi, Olá, oi, boa oi. tarde. Gente, é um prazer incrível, imenso, gigantesco. Não sei nem descrever direito a emoção que eu tô de estar falando, estar desse lado da Campus Party. Sou uma grande fã do evento. A primeira vez que eu fui foi em 2011, então tem um tempinho aí. Vou me apresentar. Meu nome é Isadora Azalim, eu sou gerente de comunidades empreendedoras, na Associação Brasileira de Startups. E hoje tenho aqui a presença ilustre da Regina Couto, da Verifact, e da Lívia Saraiva. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho rapidinho, meninas, que o nosso tempo é curto, mas vamos ser bem objetivas aqui. Quer começar, Pode Lívia? começar. Posso começar? Eu sou a Lívia, sou aqui de Teresina, do Piauí, trabalho com recursos humanos e basicamente com processos de inteligência artificial na resolução de problemas de gestão de pessoas das empresas. Também faço parte do ecossistema local aqui do Piauí, que é o Cajuína Valley, e atuo aí na militância pela participação das mulheres na tecnologia. Maravilha! Eu sou a Regina, CEO da Verifact Tecnologia, CEO e co-founder. Foi a partir de um Startup Weekend que começou tudo isso em 2015. Obviamente, essa ideia não é aquela que saiu como resultado, mas foi essencial estar no meio da comunidade e, principalmente, eu acho que nesse ambiente de inovação super diverso para que isso acontecesse. Como você falou, Isa, você participou da Campus em 2011 e isso te transformou. Eu já fui a 3 campus, essa está sendo a 4ª, a primeira edição digital. E abraço aí a comunidade Maringeek, que me acolheu desde o primeiro dia, desde a primeira que eu participei. E a jornada no meio da tecnologia está sendo incrível. Além disso, eu também sou diretora da Software by Maringá, é uma entidade da área de TI que também trabalha com essa parte de inovação. Então, eu sou uma das mulheres que fazem parte da TI da região por conta dessa participação. Vocês viram as mulheres que estão aqui com a gente hoje, né, minha gente? Então, queria que vocês, se vocês tiverem pergunta, que vocês façam. A gente vai respondê-las no final. Eu preparei algumas aqui para a gente começar. Vocês viram um pouquinho do currículo dessas duas mulheres incríveis. Regina, Paraná, Lívia, Piauí. Então, olha só que legal. O meu papel dentro da B-Startups é também conectar esses estados distantes para que, como país, a gente cresça juntos e juntas. Então, gente, queria fazer a abertura trazendo alguns dados que eu acho muito importante quando a gente fala de mulheres na tecnologia e fala de diversidade, fala de todos os assuntos. Bom, mulheres são mais do que 50% da população do país. E aí as proporções de gênero, elas mudam muito quando a gente olha para dados de empregabilidade, dados de salário. E isso é refletido também no nosso ecossistema empreendedor, então no ecossistema de startups, principalmente. Em cargos de liderança, CEOs e diretoras executivas, a gente tem no Brasil como um todo o dado de que apenas 15% desses cargos são preenchidos por mulheres, o que é muito complicado. E no ecossistema de startups, essa participação feminina, ela gira aí em torno de 16%, que também é muito baixo, minha gente. Mas esses números já foram piores, então a gente está aí numa crescente, e com certeza esse momento, toda essa participação feminina em eventos é uma abertura para que a gente tenha cada vez mais igualdade nesse sentido. Quando a gente fala de comunidades emergentes, o número de fundadoras mulheres cai para 9% em média, e quando a gente fala de quando tem mais de um fundador e uma delas é mulher, isso roda aí em 6% em número de fundadores mulheres, fundadoras, então. E agora, falando um pouquinho em tecnologia, eu queria dizer que
Tecnologia não é apenas programação, né? Então, até uma frase que a Regina, a gente conversou um pouco antes da live para acertar alguns detalhes, né? E ela falou que ontem estava falando com a Natália Coriatic, falei sobre o nome certo? Falou. Legal. Ela falou uma coisa muito legal, que a tecnologia é o uso de técnicas e conhecimento para aperfeiçoar ou facilitar o trabalho com a resolução de um problema. Então, a gente entende tecnologia como algo muito amplo e não apenas saber uma linguagem de programação. Puxando o gancho com outro dado relevante, a gente sabe que 74% das meninas têm interesse nos campos de ciência, tecnologia, matemática, engenharia, só que desses 74, só 20% realmente seguem na carreira. Então, olha só a diferença gritante desses números, entre 74 que tem interesse e 20 que realmente ingressa na carreira. Isso mostra só o quanto essa situação é um problema estrutural e o quanto a gente ainda pode mudar essa realidade. O difícil seria se não existissem esses 74% de interesse, mas ele existe. Então, a gente entende que para mudar, uma das formas de mudar esse sistema é termos mais e mais mulheres como referências, porque a gente precisa de uma referência. A gente precisa entender que é possível chegar nesses lugares e ocupar os espaços dentro de tecnologia também. E aí, para finalizar e passar a palavra e entrevistar essas duas mulheres que estão com a gente aqui hoje, eu queria lembrar de um ponto bem interessante, porque muitas vezes a inovação e tecnologia, elas são trazidas, elas são introduzidas por pessoas que não necessariamente são do setor. Então, a gente tem dois exemplos aqui muito interessantes. E aí, vamos passar para a primeira pergunta mesmo. Regina e Lívia, espero que vocês estejam muito bem. Queria que vocês contassem um pouquinho como foi a história e o envolvimento de cada uma no meio tecnológico. Então, pode começar, e aí eu queria que a gente tivesse um contexto desse primeiro contato, desse envolvimento. Se vocês conseguirem responder em 3 minutos cada uma, seria excelente. Pode começar, Regina. Vamos lá. Bom, o primeiro contato com tecnologia foi quando a minha mãe comprou um computador para casa, né, o primeiro computador. Então, era da família. E fiz curso de programação, fui uma das melhores alunas ali da sala, mas honestamente eu não via aos 13 anos de idade nenhuma perspectiva e não tinha conhecimento de ninguém que fosse referência, como você mencionou, Isa, para que seguisse uma carreira que fosse de fato promissora ou que eu pensasse, olha só que legal, também quero. Mas esse contato com a tecnologia, ou seja, na definição que a gente estava discutindo, né, antes, de pensar em alguma coisa que seja mais eficiente, melhor, mais aprimorada para resolver a questão, o problema de alguém, ele ocorreu desde a faculdade. Eu não sou da formação da área ao qual eu atuo, né, o meio jurídico, o meio tecnológico, não sou formada em ciência e computação, a minha graduação é de arquitetura. E fiz especializações também que não tem relação nenhuma. Agora sim, em relação à formação, a ideia de ser formal, a área de tecnologia entrou na área acadêmica quando eu comecei a fazer o mestrado em inovação e tecnologia, ProfNIT. Então, mas fora isso, na carreira profissional, começou quando eu comecei a usar o que eu tinha aprendido na área da arquitetura para entender como funcionava, compreender a jornada do usuário e o que as pessoas precisavam, a resolver problemas e dores das pessoas. Então, isso não é muito diferente do que a gente fala para toda e qualquer startup ou todo modelo de negócio que precisa resolver a questão de alguém. Então, não é para oferecer uma solução e ver se as pessoas querem, né? Mas sim entender qual é a demanda que o mercado precisa agora. Aí, depois disso, trabalhei durante anos como arquiteta, mas depois disso, a gente
abri uma empresa na área de tecnologia que oferecia uma solução global. Tinham desenvolvedores, arquitetos, designers, publicitários, jornalistas, gente de administração, e a gente se reunia, essa equipe multidisciplinar, para resolver soluções, aliás, dar soluções para as empresas. Então, era muito legal, porque com isso eu aprendi, tive uma segunda faculdade, praticamente, né, formalmente. E a partir dessas demandas que começaram a surgir dos nossos clientes, apareceu um problema interno, e a partir disso a gente falou, poxa, esse problema é sério, e não está resolvido. Começamos a investigar, e aí a gente conseguiu chegar numa solução que hoje é o cerne, né, o core da empresa, que é uma empresa de tecnologia focada para o meio jurídico. O legal é que a minha equipe era super diversificada em relação a gênero, em relação à etnia, à idade, e isso foi fundamental porque o que eu acho legal é essa mistura de conhecimentos técnicos e de vivência, sabe? A gente estava conversando também, né, Isa, antes, que a tecnologia e a inovação, elas aparecem quando existe uma diversidade muito grande dentro do time, porque aí você tem vários olhares e vários modos de pensar diferentes. Então, basicamente, a minha relação com a tecnologia, ela está mais ou menos assim, né, nesse ponto de explorar e querer sempre resolver as coisas ou procurar novas soluções para aquilo que a gente vê que não está muito bem demandado. Constante transformação. Legal, Regina, acho que você foi realmente nos 3 minutos. Vocês entenderam um pouquinho do processo da Regina, agora eu queria passar para a Lívia. Legal. Isa, acho que os dados são muito importantes de serem compartilhados nesse momento. As mulheres realmente vivem um problema estrutural, que ele é alimentado ali desde menina, você passa por isso na escola, depois ele é reforçado com o crescimento da educação, e acho que na universidade as meninas aí às vezes recebem uma pá de cal. Eu vi uma foto muito interessante do INE, da USP, na formação da primeira turma de ciência da computação, e a gente tinha uma turma formada em 70% por mulheres, e uma década depois o resultado, a foto já não era essa, a gente tinha apenas uma mulher ali do número total. A gente precisa de alguma forma abrir os olhos e aproximar as mulheres da tecnologia, porque assim a gente está falando em desenvolvimento. A minha aproximação com a tecnologia de uma maneira profissional, eu vou dizer, porque como a Regina deixou muito claro, acho que todo mundo que nasceu aí depois dos anos 80, que teve alguma oportunidade de proximidade com videogame ou com computador, mesmo que não esteja do lado do desenvolvimento, em algum momento precisou ou aprender ou consertar alguma máquina. E isso sim é um envolvimento diário que a gente tem de lá para cá com a tecnologia. Então, todos nós, de alguma forma, somos tecnológicos. A minha empresa é de recursos humanos, eu sou da área de gestão de pessoas, e quando eu comecei a gerenciar times tecnológicos, a precisar formar times tecnológicos, eu encontrei um grande desafio aqui na minha cidade, e talvez até no Brasil, de encontrar profissionais formados e disponíveis para atuar na área. E aí, se a gente tem uma dificuldade com homens, com mulheres, né, isso é muito, muito maior pelos números que a gente já tem. Então, eu precisei entender e me aprofundar na área para saber por que, se esses profissionais eram formados aqui, mesmo que em um número pequeno, eles não estavam disponíveis no mercado, e principalmente porque mulheres sequer ingressavam na área, e quando ingressavam, desistiam em pouco tempo ainda da sua formação, ou então não pensavam naquilo como um aperfeiçoamento de carreira. Então, isso foi uma coisa que eu resolvi me aprofundar e conhecer. Logo depois, eu precisei desenvolver um software para recrutamento de pessoas baseado em inteligência artificial. Aí eu resolvi fazer uma pós-graduação na área em Big Data, inteligência artificial, para entender um pouco como é que a gente poderia fazer essa formação de time e desenvolver isso da melhor forma, já que a gente não encontrava os profissionais disponíveis. Gente, incrível essas duas histórias. Eu queria dar um pitaco só, porque eu não fui a fundo na área da tecnologia, né? Hoje eu trabalho muito com pessoas, mas foi através da tecnologia que eu cheguei onde eu tô. Porque lá em 2011 eu comecei a frequentar a Campus Party, então comecei a entender o que era esse mundo. Fiz alguns cursos de programação, mas vi que não era exatamente a minha praia, mas eu sempre continuei
seguindo personalidades do ramo. E para mim, uma das grandes inspirações minhas, que me trouxeram para esse mundo de startup, foi a Camila Schutt, da Mastertech. E escutei muitas palestras dela, escutei muitas palestras sobre tecnologia e inovação no geral, né? E acabei chegando na AB Startups. Então, por mais que eu não tenha essa formação na área tecnológica, a gente vai aprendendo. Eu acho super importante aprender o básico, pelo menos, ou um pouco, e se atualizando sempre, porque a gente fala de empresas com base tecnológica, né? Sendo startups. Então, você saber se comunicar, entender um pouco dessa tecnologia, faz com que mais startups cresçam, mais startups sobrevivam. Então, por mais que vocês não tenham contato direto, é super importante estar atenta às novas tecnologias e se unir. A gente tem aí exemplos das mulheres Go. Inclusive, muito obrigada pelo convite. É uma potência, né, ver o que a gente, como mulher unida, consegue fazer junto. Então, esse painel e muitos outros da Campus Party são exemplos disso. Eu vi que a galera tá fazendo um monte de pergunta, tô bem animada com isso. Obrigada por todo mundo que fez perguntas. E aí, queria fazer a primeira, para vocês se sentirem respondidos também. Eu vi que o Lucas Moretti comentou aqui sobre se a gente acha que no mundo que estamos hoje em dia ainda temos preconceito com mulheres como empreendedoras ou líderes. Quem quer começar a responder? Eu começo. Já que você vive com esse mundo RH que deve ouvir muito. Com certeza, infelizmente. Lucas, sim, apesar das mulheres serem em mais de 50% o número de empreendedoras em micro e pequenas empresas no Brasil, a gente sofre esse preconceito, sim, principalmente em startups. Eu acho que o último dado que eu vi é apenas 4%, Isa, me corrija aí se eu estiver errada, 4% dos investimentos de capital são para startups fundadas por mulheres. E uma outra pesquisa mostrou, inclusive, que mulheres fundadoras procuram homens, e de preferência brancos, para receberem os investimentos, para estarem à frente das startups, porque a gente reconhece que esse preconceito no mercado existe sim. E a gente está falando não só da carreira tecnológica, mas do empreendedorismo em geral, e principalmente para determinadas funções no mercado de trabalho. E assim, nós temos um nível de desenvolvimento de estudo mais elevado do que os homens, comprovadamente nos dedicamos ao trabalho por mais tempo diariamente do que os homens, mas esse resultado fica claro nas vagas de emprego e nos salários oferecidos para homens e mulheres. Lucas, também eu tenho uma pergunta para você. Eu sei que você não vai responder agora, mas assim, relacionado a essa pergunta que você fez. Se tem uma mulher que está à sua frente, se você substituísse essa imagem que você tem, que você está vendo, por um cara muito parecido com você, você faria as mesmas perguntas que você faria para essa mulher? E você questionaria as mesmas habilidades que você questiona? Logicamente, a primeira coisa que a gente, estou falando eu, você, todo mundo, tem a dizer é não. Mas a gente começa a perceber que, às vezes, a gente tem uma cultura que ainda é machista, patriarcal, a gente tem, sim, essa tendência a fazer diferenças de tratamento e também de julgamento em relação a competências no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Então, toda vez que tem alguém na minha frente, na área profissional, que às vezes eu acho que estou sendo injusta, eu sempre penso assim, poxa, se fosse outro tipo de pessoa, o outro visual que eu estou vendo, a imagem que eu estou vendo, será que eu pensaria da mesma forma? Será que se fosse uma pessoa mais bonita, um homem, uma mulher mais bonita, jovem, ao contrário de ser uma pessoa mais velha, ou, sei lá, a imagem que se pensa, que se pinta, trataria da mesma forma? Aí eu acho que é um bom começo para começar a refletir se realmente a gente está tratando as pessoas de forma igualitária ou não, ou se a gente ainda tem preconceito ainda a trabalhar. Gostei, Regina.
dessa troca, porque todo mundo está... existe a possibilidade, né? Todo mundo cai na possibilidade de ser preconceituoso. É uma questão da gente se desconstruir, estar sempre atento e atenta para não cometer os mesmos erros. Então, aprender nesse processo. E essa dica que a Regina deu, ela é muito importante para a gente entender se a gente está deslizando nisso ou não. Então, muito legal. Aí a gente teve mais algumas perguntas, mulheres, sobre se vocês já se sentiram subestimadas no ramo da tecnologia. Eu não queria que a gente entrasse, tipo, na dor de sofrer preconceito, porque a gente já falou que sim, mas eu queria entender o que vocês fizeram para superar isso ou para virar o jogo. Eu acho que não só na área de tecnologia, isso é direto, né? Quando eu comecei a trabalhava com bancos, com agências bancárias, e lidava com os maiores cargos da estrutura bancária. Então, quando a gente começa, assim, eu comecei muito nova, né? Eu me formei com 23 anos, e aí já entrei para o mercado de trabalho com um cargo que era de contato direto com esse grupo de pessoas. A primeira impressão que tinha quando eu chegava em qualquer unidade geralmente era fora do horário comercial, e aí eu sempre era questionada. Eu levantei uma vez o dedo para falar assim, eu queria falar, né, não deu tempo. Oi, meu nome é Regina, eu vim aqui para ser recebida, eu tenho um horário marcado com o gerente, eu tenho um horário marcado com o superintendente. A pessoa que me recebeu, a primeira coisa que ela me disse foi, oi, você é filha de qual funcionário? Então, ou então assim, né, é subestimado por conta da imagem, mas não está dizendo que eu sou menos. Ou então os questionamentos sempre foram assim, no trabalho, né, tá, mas você veio sozinha, mas cadê o seu chefe? Acho interessante que não é uma subestimação de dizer que é menos, mas assim, às vezes a imagem que as pessoas têm é que não é aquilo necessariamente que se espera. Tudo bem, não tem problema. Nunca vi problema com isso, porque logo depois a gente resolve, né, e a imagem, a primeira impressão é desfeita. Eu acho que a questão de ser subestimada vai acontecer, e aí você precisa lidar com isso, porque, como a gente disse, como os números são muito discrepantes em relação à quantidade de homens e mulheres que estão no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia, desenvolvimento, programação e principalmente liderança, naturalmente a gente sabe que o que se espera, se você só vê pessoas no cargo de liderança com perfil, você, obviamente, vai procurar esse perfil e espera que esse perfil apareça para sua frente para marcar uma reunião, por exemplo. Então, acho que abrindo possibilidades, principalmente colocando pessoas como referência para outras pessoas, eu acho que a tendência é isso não existir mais, né? Sim, e vamos entrar nesse outro tópico que eu acho super importante, nosso tempo está chegando no final. Referências. Quais são as referências que vocês podem passar para a galera que está assistindo a gente, de outras mulheres empreendedoras, outras mulheres na área de tecnologia? Agora, mandem ver. Quanto mais referência, melhor. Acho que é a Ciranda de Moraes, do X-Tech, que, respondendo já também a pergunta anterior, enfrentou grandes desafios e, por isso, se inspirou e lançou um programa para ajudar na educação de mulheres na tecnologia. A Iana Chan, do Programaria, acho que é uma referência para todos nós aqui. E a Isa citou a Camila Chute, que eu acho que também traz uma grande história aí e merece ser acompanhada. Acho maravilhosa. Todas elas maravilhosas. Eu incluiria aí a Tânia Gomes, da 3334, e também vice-presidente da ABS. Ela sempre foi muito, muito bacana. E eu acho que, principalmente, eu gosto dela porque, além de ser uma excelente empresária, empreendedora, ela sempre fala o seguinte, a gente sempre faz... agora a Tânia, né, acabou saindo. Mas ela diz o seguinte, que a gente sempre... toda vez que uma mulher chega num cargo de liderança, ela puxa as outras para cima. Então, sempre foi muito bacana, porque ela sempre me incentivou e colocou outras referências para mim. Além disso, a Ada Lovelace, que foi uma mulher, né, historicamente importante para a área da tecnologia, foi uma das primeiras a escrever, aliás, conhecida como a pioneira em escrever o primeiro algoritmo. Quem mais? Nossa, agora... Quem mais, Isa, que você acha que vale a pena a gente citar? Olha, eu gosto muito de mulheres que têm programas para ensinar outras mulheres.
Então, a gente já falou aí de algumas, e aí eu estava pegando aqui, por exemplo, a Bitumami aceleradora também, porque a gente fala mulheres na tecnologia, mas a gente definiu que tecnologia não é só programação, é estar atenta às inovações tecnológicas como um todo, né? E aí a Bitumami é uma aceleradora de mulheres, mães empreendedoras, que também traz um pouco desse conhecimento de tecnologia para as mulheres. E aí, beijo grande para Dani Junco também. Isa, acho, com licença, um ponto relevante para a gente falar para as meninas que estão assistindo e não programam e acham que não tem o menor conhecimento para ser uma desenvolvedora. A gente fala de tecnologia também como pessoas da criação, design gráfico, e tem gestão, tem várias outras áreas que essas pessoas podem se inserir, essas mulheres podem se inserir e também participarem da área tecnológica. Por exemplo, no programa Uma Linha de Código, mas sou sim uma pessoa também na área de tecnologia. Acho que cada um pode encontrar o seu lugar ao sol. Falaram para a gente agora que o tempo acabou, então me despeço aqui. Muito obrigada, gente. Continuem ligados na programação e toda vez estudem mais sobre o assunto que vocês querem dominar. É o segredo. Beijo grande, obrigada. Beijo, gente.